Olá, queridos, tudo bem com vocês? Você sabia que em torno de 70% das pessoas que estão casadas dizem não estarem satisfeitas na sua vida sexual? Pois é. O que será que acontece? Por que dessa porcentagem tão alta? O que os 30% que estão satisfeitos fazem? O que será que falta para que as pessoas possam estar totalmente satisfeitas na sua vida sexual no casamento? É sobre isso que nós vamos conversar aqui em mais um podcast Casal Acima da Média, que está começando agora. Eu sou a doutora Gisele Lima e eu tenho esse canal aqui para te mostrar o caminho para você conquistar um casamento de sucesso. Então já se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu like, também já pega esse link, compartilha com as pessoas que você conhece para que elas também possam ser abençoadas. Então fica aqui conosco até o final, porque nós vamos responder essa pergunta e eu tenho certeza que vai contribuir muito aí no seu casamento, porque eu tenho uma convidada aqui muito especial, a Eliane Mello está comigo. Eliane, muito prazer ter você aqui, é uma alegria para mim te conhecer pessoalmente, já nos conhecemos, né? Do Instagram, já tem um tempo, fizemos uma live juntas e agora que bom essa oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo, né? A Eliane, ela é psicóloga, ela é fisioterapeuta pélvica, ela é sexóloga e é cristã, então ela é especialista nessa área. Fala um pouquinho de você, quanto tempo você está casada, fala um pouquinho aí do seu trabalho, como que você foi parar também aí nas mídias sociais, conta um pouquinho aí. Primeiro eu vou agradecer o convite, muito obrigada pelo convite, por estar aqui comigo. É bom demais poder falar um pouco sobre sexualidade, falar com princípios, com valores, do jeito que a gente acredita. E como você disse, eu sou fisioterapeuta, sou psicóloga e antes de ser profissional, sou casada, né? Casada com Gesreel há 20 anos. Na verdade tem 19, vai fazer 20 agora em janeiro, no dia 19 de janeiro. Nós temos 2 filhos, o Vitor, que tem 15 anos, a Lara, que tem 13. E graças a Deus, o Senhor sabe de tudo e Ele conduziu o nosso casamento. E eu costumo dizer que o meu trabalho com sexualidade começou da minha própria experiência, das dificuldades que nós mesmos tivemos no início do casamento. E logo depois a gente foi buscar ajuda, informação, conhecimento e graças a Deus o que foi difícil no início, hoje resolveu não só a nossa vida, mas a gente consegue tocar a vida de inúmeras pessoas. Então eu trabalho com sexualidade há mais de 17 anos, inicialmente como fisioterapeuta pélvica, depois fiz psicologia, entrei no campo também da sexualidade dentro da psicologia e nessa estrada aí, 17 anos, ajudando os casais, né, a serem felizes nessa área que é tão importante e hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Que bom! E o pessoal faz muita pergunta nessa área, né? Eu sou terapeuta de casais há 20 anos, eu trabalho então com o casamento em si, falo muito sobre um casamento acima da média. A minha missão, meu desejo é ajudar as pessoas a não se contentarem a ter um casamento bom, um casamento razoável, ou se conformar com um casamento ruim, que infelizmente muitas pessoas elas permanecem casadas, mas não vivem bem. E às vezes as pessoas me perguntam se eu sou especialista em sexualidade, se eu sou sexóloga, porque eu respondo muitas perguntas nessa área também, porque é uma das áreas de grande relevância. Não tem como você viver a plenitude do projeto de Deus para a nossa vida, né? Um casamento acima da média, como eu falo, um casamento de sucesso que vai permanecer, mas vai permanecer bem, os dois estando satisfeitos. Inclusive nessa área, não tem como você viver essa plenitude sem ter uma vida sexual satisfatória
no casamento. E eu gosto também de sempre reforçar para quem está nos ouvindo que a gente fala de casamento. Nós falamos de um compromisso sério, né? Feito ali diante de votos mesmo, de uma aliança, diante de Deus, dos homens. Nós não estamos falando aqui de relacionamentos fugazes, passageiros, né? Que você fica e não tem um compromisso. Então, eu acho importante as pessoas entenderem também que a gente está falando de casamento. Então, as pessoas perguntam muito sobre isso, porque, de fato, é uma das áreas bem relevantes que afetam muito o relacionamento conjugal, né? E que as pessoas têm muito problema. Uma das mais frágeis, né? A gente casa para ser feliz sexualmente. Só que não demora muito e a gente se esquece disso. Então, quando eu tinha 20 anos, que eu me casei, eu casei com 20, eu pensava assim, vai dar tudo certo. Porque eu amo esse homem. Esse homem me ama, né? Então a gente tem o amor. E aí a gente acredita que só amar é o suficiente pra gente ser feliz dentro do casamento. E antes da gente casar, a gente sempre pensa assim, quero casar, quero ser feliz sexualmente. Se fosse pra continuar amigo, a gente não casava. Se fosse para pagar a conta, a gente ia para uma república. Mas não, a gente decide se casar porque a gente quer um relacionamento mais íntimo com essa pessoa. E ninguém casa querendo ser infeliz sexualmente. Mas não demora muito dentro do casamento e a gente acaba tendo um sofrimento nessa área. E daí a gente vê o motivo de aparecerem tantas perguntas, né, Gi? Essas perguntas, elas são um reflexo de que algo não está bem. Então, por que chega tanta pergunta? Eu tô com uma dor, eu tô sofrendo nessa área do meu casamento e eu não consigo enxergar quem poderia me ajudar. Eu não consigo confiar em qualquer pessoa. E aí, o público cristão encontra você e fica feliz. Ele fala assim, poxa, nessa pessoa eu posso confiar. Porque ela não vai falar qualquer coisa. Ela vai levar em consideração os meus princípios, os meus valores. E com ela eu posso aprender. E aí, nós nos propomos aqui juntas a sanar essas dúvidas para que as pessoas que estão em casa, nos assistindo, se sintam à vontade. Porque aqui é um lugar onde elas podem confiar. E onde essa dor, que muitas vezes é uma dor silenciosa, uma dor que você sente sozinha quando você deita lá na sua cama, quando você tá muitas vezes chorando antes de dormir, quando você olha para a sua vida e vê sua área profissional ok, espiritualmente na igreja eu tô ótima, né? Meus filhos estão crescendo, mas peraí, e minha vida sexual? Será que eu fui idealizada por Deus para viver essa vida sexual medíocre? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Deus que nos idealizou para a plenitude sexual. Com então, certeza. é exatamente como você disse no início. A gente não pode se conformar com uma vida sexual medíocre. Porque Deus nos idealizou para um casamento acima da média mesmo. E Ele nos criou seres sexuais com todo o potencial que a gente precisa para ser feliz, para ser satisfeito, para ter uma satisfação plena nessa área. E Deus não ia nos criar seres sexuais, né, para não usufruir disso, para não ter acesso e poder usufruir disso, né? Eu gosto de dizer que nós somos seres sexuais porque Deus escolheu assim, e somos seres sexuais do nascimento até a morte. E vivenciamos a sexualidade de uma forma diferente a cada momento da vida. E o que sobra para o casamento? O casamento, ele é para ser a plenitude do sexo. É para você ter orgasmos, é para você ter orgasmo múltiplo, é para você ver o sexo e falar assim, caramba, eu quero isso de novo, eu quero repetir, eu quero que seja bom. Porque quando a gente entra no casamento, a gente não perde nada. E aqui já fica até um recado para aquelas que às vezes são... Aquelas pessoas que são solteiras, que estão se preparando para o casamento. Muitas vezes elas têm um foco muito grande no universo cristão, na virgindade, né? Eu vou me guardar, a pureza. E a gente se esquece que casamento não é sobre você perder a virgindade.
Casamento é sobre você ganhar a plenitude sexual, para você poder usufruir de tudo. E para isso a gente tem que se preparar. Exatamente. Mas muitas vezes a gente não se prepara, né? Na maioria das vezes. Isso. E aí a gente corre agora atrás do prejuízo através desse podcast. Ainda bem que nunca é tarde, né? Nunca. Assim, é sempre dá tempo de você começar a se posicionar e agir. E eu acho que, já falando um pouco do que falta, né? O que acontece para essa porcentagem tão alta das pessoas casadas insatisfeitas nessa área, é exatamente a gente que lida com casamento, né, há tantos anos, a gente vê que é uma área que no início é valorizada, tem todo o investimento, mas que isso vai ficando de lado, que as pessoas deixam de buscar, né, de investir, buscar conhecimento, buscar informação. Como você falou, cada fase da nossa vida, cada idade, são novas descobertas que você tem, né? Eu fiz agora, domingo, 35 anos de casada, né? Já passei dos 50, né? Vou já entregando aqui. Então, assim, você tem que estar sempre... Você não pode deixar de valorizar a sua vida sexual. Você não pode deixar de buscar informação, conhecimento, para que você possa usufruir em cada fase disso, né? Você vê também essa parte, você concorda que as pessoas, uma das coisas é a falta mesmo do conhecimento. Deus nos deu um potencial, mas não adianta você ter o potencial, como que você vai usar se você não conhece? E não adianta nem você conhecer, né, se você não buscar mesmo, muitas vezes até ajuda. Sim. E Gi, a gente muitas vezes olha para o casamento, para o ser humano, e a gente pensa assim, mas Eliane, não devia ser natural? Felicidade sexual não devia ser natural? A gente não vê os bichinhos aí, ó, o macho encontra a fêmea e fica todo mundo Deus feliz. Já nos criou assim mesmo, já tá, né? Tudo pronto, então, né? Não vai era funcionar. Pra ser tranquilamente feliz sexualmente? Por que tem que ser difícil na minha vida? E aí a gente se esquece que Deus, ele nos criou diferente dos animais. Nós temos raciocínio, nós temos intelecto. E quando a gente olha para essa característica que Deus colocou em nós, a gente começa a pensar o seguinte: sexo para o ser humano não tem a ver só com um instinto. Sexo para o ser humano deve ser olhado em cima de dois fatores. O fator físico, sim, porque sexo é para gerar prazer, mas também o fator emocional. Então, sexo para o ser humano envolve esses dois componentes, o físico e o emocional. E se eu sei disso, eu começo a pensar assim: se eu não estou bem fisicamente, vai comprometer o meu relacionamento sexual. Se eu não estou bem emocionalmente, vai comprometer também o meu relacionamento sexual. E quando a gente olha para os estudos, a gente vai descobrir que a maioria das pessoas que tem queixas na área da sexualidade, as queixas não vêm de uma questão física. E eu não estou dizendo que essas queixas não existam. Eu só estou dizendo que a maioria das queixas, elas vêm da parte relacional. Então, se no meu relacionamento eu não tenho uma boa comunicação, eu tenho um desgaste, eu me sinto deixada de lado, se no meu relacionamento o meu parceiro não compreende minhas necessidades, a tendência é que esse casal comece a sofrer sexualmente. Por quê? Porque nós somos seres sexuais que precisamos entender o sexo como físico e emocional. Sim, nós somos um todo, né? Sim. Na verdade, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como separar. Tá tudo interligado. Então, um influencia diretamente o outro. E quando a gente está num relacionamento sexual, que é a relação mais íntima, mais próxima que a gente possa ter, a gente precisa estar inteira, né, naquele momento. E é corpo, alma
e espírito, né? Não é só corpo, como você bem disse. E aí você também traz uma outra coisa que eu acho que afeta muito essa questão da insatisfação sexual, que é o não conversar. Eu sempre falo que uma vida sexual satisfatória começa com a relação não sexual, como você estava falando, concordando totalmente com o que você estava falando. Porque não adianta você querer chegar lá no momento do encontro sexual, na hora H, e querer que as coisas fluam, que as coisas funcionem, se as coisas não estão fluindo e não estão funcionando fora da cama, né? No dia a dia. Se não há demonstração de afeto, de carinho, se eu não me sinto importante, não me sinto especial, como que eu vou me sentir desejada? Como que eu vou me sentir atraente, né? Como que eu vou me entregar por inteiro, estar completa nessa relação íntima, se eu não me sinto prioridade, né? Não sinto que o outro se importa com aquilo que é importante para mim. Então, sem dúvida, um dos principais pontos para quem quer ter uma vida sexual satisfatória, e eu acredito que esses 30% aqui, né? E eu me incluo, eu sei que você se inclui também, mas não é mágica que você estava falando. É uma busca, um investimento, nunca deixar de valorizar, nunca deixar de investir, e também de investir nessa relação no dia a dia. E nisso, o mais importante é conversar. E eu sempre pergunto, qual foi a última vez que vocês conversaram com total liberdade sobre a vida sexual de vocês? Né? Com total liberdade, sem nenhum receio, sem nenhum medo de falar dos seus medos, das suas dúvidas, do que está desconfortável, do que não está bom, do que você gostaria, das suas preferências, inclusive das suas fantasias, né? Por que não? E então eu vejo que os casais raramente conversam. E para ter uma satisfação mútua na área sexual, não tem como os dois ajustarem, alinharem sem conversar, não é? É só conversando que você vai conhecer, identificar as necessidades do seu esposo, que são muito diferentes das suas, e vice-versa. E só os dois juntos podem construir juntos uma vida sexual que seja satisfatória para os dois, que vai suprir a necessidade dos dois. Isso é tão básico, Gi, mas é tão difícil. Uhum. E aí a gente precisa olhar para essas pessoas que têm essa dificuldade e acolhê-las, porque elas às vezes olham e pensam assim, é verdade, eu preciso conversar com meu marido, eu preciso conversar com a minha esposa sobre isso, mas eu não sei conversar. E por que eu não sei conversar? Porque todo assunto que envolve sexo sempre foi proibido. Então, se a gente for olhar para a infância desses adultos que nós temos hoje, a gente vai encontrar crianças que eram silenciadas. Então, quando esses adultos eram crianças, eles foram silenciados. Uhum. Quando eles tinham dúvidas, às vezes os pais olhavam, isso é muito feio, não fala sobre isso, não vê isso. E a dúvida sexual é algo que permeia a nossa criação, sempre. E aí, quando se torna adolescente, não encontra também nenhuma pessoa responsável, alguém que possa, alguém que de fato possa explicar. Aí você vai para os seus pares, para os seus amigos, muitas vezes aprendendo de um jeito equivocado. Uhum. E aí, quando entra lá no casamento, você pensa, e agora que eu tô casando? Como é que eu vou conversar com a pessoa sobre isso? Como é que eu vou falar? E eu costumo dizer para todo mundo que me segue, eu falo assim, olha, você tá namorando, você tá noivo, leiam juntos um livro. Eu tenho dificuldade, Eliane, para falar sobre esse assunto. Uhum. Leiam juntos um livro. Pega o livro Conversa Íntima e leiam juntos. O livro Conversa Íntima é o meu livro, né? Uhum. Sobre sexualidade. Então, eles podem pegar esse livro, ler juntos.
E aí eles podem, cada um, ir falando sobre o que eles aprenderam, porque a leitura ali vai ser uma forma de estreitar os laços, de entender às vezes assim, nossa, mas eu achava que tudo era proibido, achava que eu não podia nem desejar sexualmente, então Deus não criou a gente assim, sem desejar? E aí você já fica um pouco mais leve. A leitura é um terceiro elemento ali que ajuda o casal a falar o que pensa, a concordar, a discordar, né? E assim, a gente vai aos poucos colocando uma comunicação dentro do casamento em relação ao sexo. E aí eu costumo dizer assim, comunicação é algo que pode ser verbal, mas existe uma comunicação não verbal também, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um marido, e o marido falou bem assim, Eliane, já tem 2 meses que eu não me relaciono sexualmente com minha esposa. E eu não dou mais conta de lidar com isso. E eu virei para ela, aliás, ela virou para mim e falou assim, o que é que você quer de Natal? Aí ele pegou o cartão de uma sexóloga e colocou na mão da esposa. E a esposa fez aquela cara de novo esse assunto? E aí ele veio dividir comigo essa história, né? E aí eu pensei, essa esposa, ela não tá entendendo, né? O sofrimento que existe nesse marido. Aquele marido, ele chegou ainda a falar assim, eu tô te indicando essa sexóloga porque eu te amo. Então, ele não fez errado, ele fez o certo. Mas até o certo incomoda aquela esposa. Porque quando ele toca no assunto de que a vida sexual não tá bem, aquela esposa, ela quer fingir que os filhos estando... Não, mas nossos filhos estão sendo criados, o seu trabalho tá maravilhoso, a gente tem um lar. Pra quê dar atenção pra vida sexual? E daqui a pouco um casamento que tinha o potencial de ser acima da média, ele acaba. Exato. Então, olha como isso é sério. Então, por uma dificuldade de comunicação, porque essa esposa, ela poderia falar o que tá ruim, o que faz com que ela esteja longe do sexo há 2 meses, o que tá acontecendo com ela. E entra de novo, né, a questão da falta do conhecimento, da informação, porque o nosso cônjuge é a pessoa que a gente mais ama, é a pessoa mais próxima, mais íntima, que a gente mais quer bem. Então, é claro que me interessa a satisfação do outro. Senão tem alguma coisa errada. Mas né? você sabe que a gente fala de sexo. Mas eu preciso ter disposição e interesse de conhecer essas diferenças, essas necessidades, tanto quanto a homem e mulher, né? Às vezes o próprio temperamento afeta também. Ou, como você falou, uma questão antiga, uma história aí, uma experiência. E às vezes a gente não está conseguindo lidar com isso sozinho, nós dois não estamos conseguindo resolver, precisa pedir ajuda. E aí é outro ponto, que as pessoas têm muita dificuldade de buscar ajuda, principalmente nessa área, né? Pelo constrangimento, às vezes também, né? Sim, elas se sentem fragilizadas, né? E na área sexual existe uma questão, né? Ninguém morre por falta de sexo. Essa é a grande verdade. Então, eu gosto de falar isso pros casais. Vocês não vão morrer por falta de sexo, não. Tá achando que vai, ai meu Deus, vou morrer agora porque tô sem sexo há 2 meses. Não vai morrer. Mas um casamento sem sexo não sobrevive. E eu tô dizendo isso aqui baseado em um casal que tenha saúde. Não se sustenta. Não se sustenta. A gente precisa entender que quando Deus coloca lá em Gênesis, né? E serão uma só carne, ele não tá falando de outra coisa senão o sexo. Então a gente entende que se eu tiro o sexo do meu casamento, esse casamento começa a sofrer. Eu abro brechas. As pessoas não gostam de ouvir isso. Ai, mas eu abro brechas? Como assim, Eliane? Você abre brechas. Abre brecha para uma traição. E independente da parte, pode ser do homem, pode ser da mulher. Abre brechas. Então, assim, é doído falar sobre sexo? É doído. Né? É São você, às vezes, pegar na ferida. Né, que a gente precisa ter. Aí você pensa assim, se é uma ferida que está aberta dentro do meu casamento e eu não cuido dessa ferida, ela vai melhorar?
Se eu finjo que ela não existe e coloco um pano lá em cima, né, pra eu não ver, ela vai se resolver? Não vai. Ou a gente entra num processo de cicatrização, onde a gente precisa limpar essa ferida, vai doer, vai machucar, vai incomodar, mas ela vai começar a cicatrizar do jeito certo, para que a gente resolva essa dor. Né? Então, essa é a proposta. Fazer com que os casais, eles comecem a viver de forma plena. Sim, porque é possível, mesmo quando você tem um início difícil. A primeira coisa é romper com algumas crenças que a gente tem, né, conceitos distorcidos, porque tem muitos casais, muitas pessoas que não acreditam que é possível, porque existe, você já deve ter ouvido, a gente ouve muito, desde criança, às vezes o tio, a tia, sei lá, a mãe, falando que é normal no casamento o sexo ir esfriando. A vida sexual ir esfriando. É normal. Casamento é assim mesmo. Com o tempo a gente se torna irmão, a gente se torna amigo. Eu e digo tem assim, muita gente que acredita nisso. E acreditando nisso, acaba se conformando, acaba não buscando, né, a ajuda. E hoje, assim, tem solução para tudo, praticamente tudo, né? Você pode sim ter uma vida sexual melhor, você pode viver o melhor da sua vida sexual no seu casamento. E isso que você estava falando aí agora há pouco é tão importante. Eu fiz um podcast aqui com meu esposo falando só sobre frequência na vida sexual, né? Com que frequência um casal deveria fazer sexo? E eu gosto demais de 1 Coríntios 7. Então eu trouxe essa passagem, eu sempre, toda vez que for falar de sexualidade, não tem como a gente fugir dessa passagem, né? Porque ela é muito completa. Eu falo, Paulo, naquela época ele estava lá alertando os casais exatamente isso. Que não era talvez você vai ser tentado. Ele estava falando que Satanás, ele não vai perder essa oportunidade. E é por isso que a gente vê, eu trabalho com casamento há tantos anos, né? Tanta dor com a infidelidade conjugal, e boa parte, não é sempre, não é toda vez, mas boa parte a gente vê que havia uma privação sexual. E a privação sexual não é só ficar sem sexo, tirar, né, acabar o sexo, não fazer mais sexo, mas a privação sexual é quando um dos dois se sente privado nessa área, não está satisfeito, não está suprido nessa área. E aí é onde que eu estava falando, se a gente ama o nosso cônjuge, não tem como eu não ter interesse em ver o meu esposo satisfeito. A satisfação dele, satisfazer ele, é tão prazeroso quanto o meu próprio prazer. Então, muitas vezes é porque nós somos egoístas mesmo, nós somos egocêntricos, né? E a gente muitas vezes não está tão atento à necessidade do outro. Então, existe um equívoco também. E aí há a privação, porque o outro tem uma necessidade diferente da minha, mas eu não estou disposta, só concluindo, eu não estou disposta a suprir a necessidade do outro, porque primeiro é a minha necessidade. E às vezes você não sabe nem reconhecer a sua. Isso é muito sério. Vezes. Existe um estudo que ele comenta o seguinte, que 40% das mulheres, elas acordam excitadas. Se eu fosse para esse percentual de mulheres e falasse assim, quantas vezes você aproveita a sua excitação para se relacionar sexualmente de manhã quando você acorda? Será que eu teria que tipo de resposta? Mulheres que falam, eu aproveito, eu fico super feliz. Então, nós temos quase que Nós fomos treinadas, e aqui eu falo especificamente para as mulheres. As mulheres, infelizmente, elas foram treinadas pela sociedade a não ouvir o desejo sexual. Então, muitas vezes, as mulheres chegam para mim... Nós somos ensinadas que a mulher ela tem que reprimir. Isso, socialmente. Ela não pode mostrar. Então, quando as mulheres chegam para mim e falam assim, Eliane, eu não tenho desejo sexual, então é por isso que eu não tô me relacionando com meu marido. Eu não penso em sexo.
Aí eu falo assim, será? Porque existem formas e formas de você pensar em sexo. Você pode pensar em sexo de um jeito positivo e você pode pensar em sexo de um jeito negativo. Mas as duas situações você está pensando em sexo. E qual é a mulher que não faz um cálculo? Porque se o homem está sabendo que tem 2 semanas que ele está sem sexo, a mulher também está sabendo. Ela pensa em sexo e ela pensa assim, ai meu Deus, já tem 1 mês que eu não dou pro meu marido, não fico com meu marido. Ai, Senhor, será que hoje ele vai me procurar? Tomara que ele não me procure, que eu quero dormir cedo. Então a gente pensa em sexo. Só que nós fomos treinadas a pensar em sexo de uma forma negativa. E eu acho muito legal a forma como os homens veem o sexo. Eles já foram treinados socialmente a verem o sexo de um jeito positivo. E aí, às vezes, eles têm um dia tenso de trabalho, um dia muito cansativo, e eles chegam em casa e querem sexo, e eles chegam pra mulher e falam, nossa, mas meu dia foi terrível, foi muito cansativo, foi super difícil, fiz isso, fiz aquilo. E ela pensa, nossa, ele tá tão cansado que ele não vai querer nada. Aí, quando chega de noite, ele vai e a procura. E ela fica assim, mas como se ele estava tão cansado? Mas é porque o homem, ele tem uma percepção... não estou dizendo todos, né? Mas a maioria dos homens, eles vão ter essa percepção assim. O dia já foi tão difícil que agora eu quero estar com a minha mulher. Agora eu quero pelo menos acabar o dia bem, ser feliz. E eles estão errados? De jeito nenhum. Então é onde eu falo assim, nós dentro do casamento, a gente precisa olhar e pegar a potencialidade de cada um. Então, se o homem ele pensa desse jeito e é uma forma legal de se pensar, por que eu não posso aprender? E começar a pensar assim também. Por que eu não posso perceber durante o meu dia? Eu falo isso para as minhas alunas, para elas fazerem esse exercício. Quantas vezes você pensa em sexo e quantas vezes é de um jeito negativo? Então, comece a pensar durante o dia. Às vezes a gente está acostumada a vir o pensamento sexual e a gente, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho esse trabalho para entregar, eu tenho essa roupa para lavar, eu tenho esses meninos para cuidar. Deixe isso para depois. Então, comece a prestar atenção de que forma que você pensa em sexo. Primeiro ponto, você costuma pensar em sexo de um jeito positivo ou de um jeito negativo? E nós fomos ensinadas a pensar de forma negativa. Foi um aprendizado. Sim. Que a gente precisa desconstruir. A gente precisa ter essa consciência para desconstruir. Quando eu falo de informações básicas, o conhecimento básico que a gente precisa buscar de fisiologia. Existe uma explicação fisiológica, inclusive, por que o homem tem um apetite sexual tão maior. Ele tem 7 a 8 vezes mais testosterona no sangue. Já é muito relevante, né, para ter um apetite sexual mais elevado. E esse momento do encontro sexual, ele tem que ser um momento para relaxar, para descontrair, para se divertir. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser para deixar a vida mais leve. Né? Como você falou, que muitas vezes as mulheres até criticam os homens. Meu Deus, como é que pode, né? Tem um vídeo meu de pergunta que viralizou, inclusive, no TikTok, já passou de 5 milhões de visualização. É exatamente isso. Meu marido quer fazer sexo todo dia mesmo. O que eu faço, né? Então, a gente precisa... sair desse lugar um pouco também egoísta, reconhecer o que foi de aprendizado, de conceitos distorcidos, de crenças que estão nos limitando, né? E eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se eu já falei isso assim em live e tudo, mas é uma coisa que me incomoda um pouco assim. Vamos ver se você concorda, se você acha assim. Eu acho às vezes que as mulheres elas usam um pouco como uma muleta assim, para se encostar. Também uma coisa que é um pouco cultural, que a gente escuta muito e é ensinado assim, que o homem ele já está pronto para o sexo, ele está sempre pronto, não importa o que aconteça. O homem é só visual, né? Pode estar o problema que seja,
ele tá pronto e ele quer sexo. E a mulher não. A mulher é complicada. A mulher é difícil. A mulher você tem que conquistar, tem que alinhar o emocional com não sei o que mais, não sei o que lá. Então, a gente escuta muito isso. E eu acho que péssimo, as mulheres incorporaram muito isso. A gente precisa se libertar. Sim. A gente vai até para isso é um pouco mais prática. A gente vai para encontro de casais e não ouve isso. A gente ouve assim, olha, homem é fogão a gás. Antes era fogão a gás, agora é micro-ondas. Mais rápido ainda. Homem é micro-ondas, mulher é fogão a lenha. Isso é um prejuízo enorme. Não, você tem que assoprar, você tem que abanar. E a mulher mesmo coloca isso para olha, você tem que entender, porque é difícil, você tem que me conquistar, você tem, assim... É por isso que a gente tem ouvido tanto homem falar assim, eu tô cansado. Só de pensar em conquistar, em fazer tudo certo durante o dia. Abanar, um checklist perfeito. Já desisti. Não, e na hora tem que ter todo um desempenho também. Então, primeira coisa, que homem é outro mito que a gente tem que derrubar e desconstruir. Homem não é só virtual. Homem também é corpo, alma e espírito. É emocional também. Né? O homem não está sempre pronto para sexo, porque eu tenho respondido também muitas perguntas assim, meu esposo não me procura, o que será? Então, muitas vezes, um homem que não se sente respeitado, volta naquilo que a gente estava falando da relação não sexual, né? Da mesma forma que a mulher, o homem que não se sente respeitado, ele acha que a mulher não acredita nele, não confia nele. Ou ele está passando por um problema sério no trabalho, uma perda relevante, ele vai sim ter menos apetite sexual, ele não vai estar pronto, né, para ter todo o desempenho que todo mundo espera dele, né? E segundo, a mulher tem que sair desse lugar. A gente tem que assumir um pouco mais a responsabilidade do nosso prazer também. Porque uma vida sexual satisfatória, eu sempre falo também, começa na cabeça. O nosso maior órgão, né? Começa na cabeça. Vai muito. A mulher, muitas vezes, ela não sente prazer, ela não tem orgasmo, porque ela não consegue se desligar algumas coisas que precisa ser desligado e ligar algumas coisas que precisam ser ligadas, né? E muitas vezes ela deixa muito na responsabilidade do homem. Como você falou, a gente vê muito, até mesmo em seminários, congressos, a gente vê muito isso, como se, olha, homem, né? E a gente precisa... a gente já vê as mulheres lá cutucando. Tá vendo? Tá vendo? Entender melhor um pouco o lado dos homens, que eu vejo muitas mulheres assim, porque ele tem que entender, igual você falou. Porque eu tô cansada, porque eu arrumei casa, porque eu trabalhei, porque eu cuidei de menino. Ele tem que entender, e a gente não tem que entender? E a mulher também não tem que entender, né? Até mesmo as questões fisiológicas, as necessidades fisiológicas e também do contexto do dia a dia. Eu acredito que Deus, ele nos criou para sermos felizes sexualmente, homens e mulheres. Então, quando você toca nesse aspecto de desconstrução, essa desconstrução, ela é de dentro para fora, eu analisando quais são as concepções equivocadas que eu tenho. Mas para isso eu preciso aprender quais são as certas. Outro aspecto é você analisar por fora também. Quais são as concepções que estão o tempo todo aqui, repetindo para mim na igreja, nos lugares? Então, se a gente for pegar essa ilustração do micro-ondas e do fogão a lenha, eu não gosto dessa ilustração. Eu nunca gostei. E, inclusive, quando a gente olha para ela, a gente percebe o sexo como sendo uma moeda de troca. E esse não é o lugar do sexo. O lugar do sexo não é a perfeição daquele marido ou daquela esposa naquele dia, para que depois você presenteie o outro com sexo, né? Então, sexo não é uma moeda de troca, mas sexo precisa ser desfrutado. E a gente tem questões sérias. Porque quando você comenta assim, Eliane, tem aparecido homens que hoje eles já não têm tanto desejo pela esposa.
O que será que está acontecendo? Existem também crenças limitantes em relação aos homens. Os homens, eles ouviram a vida inteira que eles precisam estar o tempo todo prontos. Então, o homem ele tem essa ideia de que eu preciso de uma ereção para eu estar pronto para eu ir para o sexo. E isso é um mito. Um homem, ele pode ir para uma relação sexual com um pênis completamente relaxado e ele pode ser beijado, ser tocado e esse pênis responder. Outra coisa, não significa que porque um pênis está ereto, não significa que ali agora tem que acontecer a penetração. Porque aí eu não entendo de fisiologia e aí eu vou achando que se eu tô pronto, então ela deve estar pronta também e pronto. Enquanto que o homem, ele vai precisar entre 120 e 150 ml para um pênis funcionar. E uma mulher, ela vai precisar de meio litro de sangue. E aí muita gente olha para esse fato e fala, mas como assim a mulher precisa de tanto sangue? Porque nossas mudanças são internas. Então, se eu tenho em repouso uma vagina, que é o órgão que recebe o pênis, uma vagina que tem 8 centímetros... é por causa do sangue que vai chegar com a excitação que essa vagina vai alongar. E quando essa vagina alonga, ela recebe o pênis. E quando esse alongamento acontece, o útero muda de lugar. Pequenos lábios se enchem de sangue, grandes lábios se enchem de sangue, lubrificação chega. Então, a gente tem uma ignorância dos dois lados. A gente tem uma ignorância... por parte das mulheres, que às vezes colocam um peso muito grande e a responsabilidade do prazer dela exclusivamente em cima dos homens, o que é um erro, e elas não se conhecem, elas não sabem suas reações, elas não sabem o que elas gostam, o que elas não gostam no sexo. Elas ficam ali no sexo muitas vezes... de uma forma mais apática, só recebendo, não se envolve. E a gente também tem uma ignorância masculina. Né? Essa ignorância masculina dele não saber os sinais do corpo dessa mulher. Então, ele tá tão atento à necessidade dele, ao pênis ereto dele, à vontade que ele tem de penetrar, que ele não pensa, será que minha esposa tá pronta? Será que minha esposa tá lubrificada? O homem tem uma tendência muito grande de ver a relação sexual só na penetração, só como a penetração, né? E assim, eu diria que os dois, porque às vezes a gente conversa com mulheres também e as mulheres falam como se penetração resumisse sexo. Agora, a gente também não pode dizer que sexo começa de manhã, né? Porque aí eu penso assim... se o sexo começa de manhã com o bom dia que você dá, eu entro na minha listinha de checklist. Eu tenho que dar o bom dia, tenho que fazer no café da manhã, eu tenho que mandar mensagem. Tudo que, né? Não, só tem, né, uma forma, tem que ser sempre assim, já complica, né? A gente precisa entender. Porque a vida é dinâmica. Sim. A vida... Até em um dia ruim. Eu digo muito isso para os casais, Gi. Eu falo assim, até em um dia ruim, às vezes você acaba ali aquele dia que foi ruim, que talvez vocês estivessem distantes, mas acontece uma relação sexual e o dia termina bem. Então, eu tenho que parar de colocar o sexo, e isso vale para homens e mulheres. Eu preciso parar de colocar o sexo nesse lugar de perfeição. Eu preciso parar de colocar o sexo nesse lugar quando eu estiver descansada, quando as crianças dormirem cedo, quando eu estiver bem, plena, depilada, feliz, quando eu tiver uma ereção maravilhosa, quando eu tiver com energia para tocar minha esposa, para estimular minha esposa. Porque se a gente for colocar tantos pormenores, a gente não vai se relacionar sexualmente nem 3 vezes ao ano. Porque nossa vida é tumultuada. Exatamente. A minha, pelo menos, gente. Olha quanto é importante a informação e o conhecimento. Como que uma informação simples, básica, pode mudar completamente a vida sexual de um casal e o casamento em si. E salvar, inclusive, né, o casamento. E muitas vezes... existe uma questão de saúde, uma questão fisiológica, e as pessoas não buscam informação, não buscam conhecimento. Às vezes, uma alteração hormonal, uma deficiência de vitamina. Se você tiver com a vitamina B12, a vitamina D3 baixa, você vai ter uma apatia, você vai ter... né, ali uma queda no apetite sexual. Se você tiver uma anemia...
Então, são tantas coisas que as pessoas, às vezes, a gente atende um casal assim que está anos sofrendo desnecessariamente por falta de informação, né? Só uma informação básica. E você falou uma coisa também, um ponto muito importante, que às vezes a gente escuta falar, que o sexo ele não pode ser usado nem como recompensa, nem como punição, né? Não tem nada a ver, uma distorção que muitas vezes é feita e prejudica muito, né? E eu vejo muitas vezes, por essa questão que eu falei, que você estava falando agora também, que a gente espera ter o momento, né? Outro mito que eu acho que tem que ser desconstruído e quebrado é de que a vida sexual boa é só aquele que tem... Todas as vezes, todos os encontros sexuais são uau, né? É assim, uau, demais. Então, quando eu falei de frequência, eu falei, tem que ter. Esse dia ele tem que ter. Igual, eu gosto demais de um versículo lá de Cantares, quando eu acho, ela fala, né? Ele me levou ao salão de festas e ali nós nos entregamos ao amor. E aí fala, tragam passas para eu recuperar minhas forças. A bichinha estava desfalecida. Então, assim, Sulamita estava desfalecida. Tem uma versão que fala, estou desfalecendo de amor. Então, esse dia ele tem que ter. Ou seja, ela chegou... Gente, essa mulher teve tanto orgasmo, que ficou com a perna bamba. Então, traz uma uva passa aí, por favor, que eu preciso de uma glicemia. Exatamente. Então, esse dia, uau, demais, né? Assim... de estar desfalecendo, ele tem que ter, mas não vai ser toda vez. E é aí que a gente tem que conversar, aprender a conversar. Não é fácil falar da gente mesmo, não é fácil falar dos nossos sentimentos, dos nossos medos, mas é preciso. É a única forma de construir os dois juntos uma vida sexual que vá suprir as necessidades de ambos, né? Vai ser satisfatória para ambos, conhecendo, buscando esse conhecimento das diferenças, das necessidades um do outro. E eu falo muito de estímulo natural, de motivação natural e saudável. E eu tenho visto muitos casamentos se destruírem, chegar à ruína mesmo, porque cada vez mais, por influência da mídia, por influência, né, de informações erradas, distorcidas, os casais buscando estímulo rápido, buscando formas, incorporando práticas sexuais consideradas hoje normais, aceitas, para ter uma excitação rápida ali na hora H, no momento, porque não teve esse estímulo natural. Então, não é que o sexo, né, tem que começar de manhã, mas, de novo, olha como é importante a relação, né, do dia a dia para manter o nível do desejo, mantém o nível aceso, a chama, né, o apetite sexual aceso também, é exatamente esse, se importar com o que é importante para o outro, se interessar, por exemplo, a mulher, como eu falei, o homem que se sente respeitado, o homem que se sente competente, que se sente importante, que sente que a mulher acredita nele, que confia nele, né? Tudo isso tem que ser demonstrado no dia a dia, com gestos, com atitudes, com palavras, e é o que vai mantendo esse desejo aceso. Da mesma forma, o homem também elogiar, não elogiar só o físico, a aparência, mas a dedicação da esposa, né? O quanto ela é dedicada, o quanto ela é esforçada, no geral, até o trabalho dela como profissional. Então, é uma motivação que é natural e que é saudável, que os dois já chegam no momento do encontro sexual aquecidos, acesos,
né? Já uma parte ali já tá, não precisa chegar lá, não, naquela correria daquela agenda que a gente tem, né? Sobrecarregada, como você falou, a vida é muito tumultuada, turbulenta. Aí chega lá, pronto, vamos lá. A coisa vai acontecer. Não vai fluir, não vai acontecer. E eu tô repetindo muito isso. Você pode usar todos os recursos que você quiser procurar, tipo de recursos, não vai funcionar. Não vai ter efeito se você não tiver realmente essa motivação natural que é no dia a dia, que é da relação mesmo, né? Do cuidado da sua saúde, cuidar da saúde física, da saúde emocional, porque tudo isso, e da saúde espiritual também, porque nós somos um todo. Então, até falando um pouco dessa saúde espiritual, incorporar essas práticas, porque eu acompanho casais, na sua maioria, que dizem ter uma convicção cristã. E hoje eu tenho cada vez mais recebido mensagens de casais cristãos, que se dizem cristãos, perguntando se tem algum problema, ou convidar uma terceira pessoa. Minha esposa está sugerindo, né, uma troca de casais, a própria pornografia em si, né, com consenso, que pode parecer que vai ajudar, que vai ser um estímulo ali para ter uma excitação rápida, mas vai trazer muita insatisfação, vai trazer um afastamento, um distanciamento, um esfriamento e vai diminuir o desejo sexual. Você sabe que um dia desse, uma pessoa conversou comigo e falou assim: Eliane, meu marido, ele tá pedindo... ele me pediu por muito tempo um terceiro elemento, né? Uma terceira pessoa na relação. E pela insistência, pela forma como ele foi pedindo, e ele dizia: eu vou ser muito feliz se você fizer isso pra mim. E ele acabou, em um momento ela acabou cedendo. E quando ela me mandou a mensagem contando toda a história, ela colocou bem assim: hoje eu tô vivenciando um momento de depressão profunda. Meu casamento tá na beira de um abismo que tudo que eu quero é me separar, porque quando eu olho para aquela situação e eu enxergo que eu feri os meus princípios, os meus valores, eu feri a Deus, eu me sinto acabada, eu me sinto uma pessoa que fracassou. E aquela mulher, ela estava destruída. E quando ela foi falar pela primeira vez pro marido como ela se sentia depois de ter concordado, o marido simplesmente olhou para ela e falou assim: deixa de besteira. Naquele dia você me fez tão feliz. Então a gente precisa entender que o sexo, ele é algo de Deus e ele tem princípios básicos. Ele tem o princípio do prazer, ele tem o princípio da companhia, da intimidade, da conexão, do respeito. E se eu firo qualquer um desses princípios, vai existir uma consequência. Mas a gente precisa entender que hoje a gente está em uma sociedade onde essa sociedade ela é extremamente sexualizada e conduzida por uma indústria pornográfica, uma indústria sexual. Então eu gosto de falar até indústria sexual porque está acima da pornografia. Quando a gente pensa numa indústria sexual, a gente pensa o seguinte: essa indústria sexual, ela vai estar o tempo todo impregnando na minha cabeça que eu sou insuficiente. Essa indústria sexual, ela vai estar o tempo todo colocando para você que o seu desempenho não é o melhor, que o tempo da relação sexual tá demais ou tá de menos, que você é inadequada, seja fisicamente, seja porque o seu prazer demora. Então, essa indústria sexual, ela impregna em todos nós a insatisfação, a insuficiência. Aí, se eu não paro para olhar... Até por uma comparação desproporcional, porque a maior parte não é real, né? Só que aí tem um problema sério, porque a indústria, ela precisa fazer com que você se sinta incapaz, insuficiente, e depois ela te vende uma solução.
Aí ela te vende uma solução, como por exemplo, por que não você usar um vibrador? Seu orgasmo tá demorando? Então vai lá, usa um vibrador, porque aí o seu orgasmo vai ser mais rápido. Ah, vocês estão precisando de uma novidade aí na relação sexual? Que tal trazer um terceiro elemento? Que tal assistir pornografia? Ah, mulher, você é tão difícil de ficar excitada? Que tal ler um conto erótico? Você vai ver que sua excitação vai crescer rapidinho. E nós vamos sendo envolvidos por essas propostas. Sutis, né? E aí a gente começa a pensar assim, sexo... o sexo ele não pode ser movido por novidades. O sexo ele precisa ser bom no comum, porque são duas pessoas que se amam, que estão se encontrando para proporcionar prazer uma à outra. Porque eu posso falar da bolinha que explode, mas depois que ela explodiu, é o meu corpo com o do meu marido. Eu posso falar do vibrador, mas depois que o vibrador vibrou, era o meu corpo e o corpo do meu marido. Então, por que eu tô com tanta pressa? Eu recebo inúmeras perguntas assim. Eliane, eu queria que fosse mais rápido. Eu queria que fosse mais rápido. Porque a gente tem que questionar por que eu tô tendo necessidade de recorrer a recursos para ter uma excitação rápida, né? Se eu já tenho potencial para ter a minha satisfação com tudo que eu já tenho. É porque não é sobre rapidez. Né? É sobre você curtir aquele momento. Se você vai curtir em 10 minutos, se você vai curtir em 20, em meia hora, em 1h30, ok. Mas você precisa entender que os pontos principais da relação sexual, eles estão presentes ali. Tenho conexão, eu tenho a pessoa que eu amo junto de mim, eu tenho respeito, porque nós estamos em comum acordo em relação a tudo que a gente está fazendo. Eu não estou fazendo nada que prejudique o corpo do outro, porque a indústria sexual, ela não chega para você e fala assim, olha, se você usar vibrador, que eu nunca vi ninguém usar vibrador hoje, e falar assim, eu uso sempre na mesma potência, do mesmo jeito há 10 anos. Nunca vi. A gente sempre aumenta a intensidade, a potência. Tudo, né? É o que eu ia falar. Nunca vai ficar na experiência só. Nunca vai ficar na primeira experiência, porque já é feito para isso mesmo, né? Mas o ponto principal é que a indústria sexual, ela não te fala que vai causar lesão no seu clitóris. O ponto principal é que a indústria sexual não fala assim, olha, no início você estava sentindo um prazer incrível no nível 1, mas depois o nível 1 parou de te excitar. E aí você teve que ir pro nível 2. E daqui a pouco você tá no nível 3. Daqui a pouco seu vibrador não serve mais. Aquele de R$50 que você comprou já não serve. E aí você compra de 300. Para tudo relacionado à pornografia e para tudo relacionado a essas práticas sexuais, né? Eu vou deixar essa palavra sua como uma palavra final de encerramento, que inclusive foi muito boa. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, achei realmente excelente, né, a sua palavra, mas vou deixar ela já como a palavra final. Se você quiser acrescentar, falar mais alguma coisa, pode falar. Não, eu acredito que nós, enquanto seres sexuais, a gente precisa entender o manual do nosso Criador. Porque quando a gente entende o manual do Criador, eu compreendo que o meu corpo com o corpo do meu cônjuge se basta. Nós temos recursos incríveis para termos uma vida sexual incrível. Então, eu pensava lá no início da nossa conversa, eu não troco a vida sexual que eu tenho hoje, com 20 anos de casada, pelo início do meu casamento. Por quê? Porque a gente cresceu, porque a gente conhece o corpo um do outro, porque a gente sabe inúmeras formas de sentir prazer sem prejudicar o corpo um do outro, sem desagradar a Deus, e isso nos preenche por completo. Então, a gente precisa se aproximar do Criador, a gente precisa se aproximar de informações que trazem qualidade, né, para a minha vida sexual, de informações que vão nos fazer bem, para que eu não seja envolvido por todas essas falas que existem atualmente, para que eu não comprometa a minha saúde física, emocional e nem minha saúde espiritual. Porque nós vivemos sim em um mundo extremamente sexual, mas isso não significa que esse mundo sexual é um mundo saudável sexualmente. E quando Deus, ele orienta através da Bíblia os princípios que estão ali na Bíblia, você não vai adoecer.
Você não vai adoecer emocionalmente, você não vai adoecer espiritualmente, nem fisicamente. Então, imagina que lá na Bíblia tem escrito assim, goza a vida com a pessoa que você ama, todos os dias da sua vã vida. Então, é para você ter prazer, sim. Eu não conheço um prazer maior do que o de um orgasmo. Não existe. Você pode comer a comida mais gostosa, você pode ter a melhor noite de sono. Não é como o orgasmo. Então, quando a Bíblia traz goza a vida com a pessoa que você ama, todos os dias. Se você quiser, todos os dias. Se você não quiser todos os dias, pelo menos, né, falando em frequência, entre em um acordo de que frequência é essa. Porque sexo tem que estar na sua agenda. E ele só vai entrar na sua agenda do jeito certo quando você tiver uma concepção certa sobre o sexo. E nós estamos aí, né? Com tanta informação boa para mudar a vida das pessoas que querem. Basta saber selecionar e escolher, né? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Gostei demais, foi uma conversa muito boa. Tenho certeza que vai contribuir bastante aí na sua vida. Não fique com esse conteúdo só para você. Pega agora esse link, compartilha aí com todas as pessoas que você conhece, para que elas também possam ser abençoadas com esse conteúdo. Se inscreva aqui no canal, deixa também o seu like e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, a sua casa e o seu casamento. E eu vou te esperar no próximo podcast, no próximo vídeo. Um grande abraço.